Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e vamos direto ao resumo do Monday Night Raw do dia 5 de maio de 2025, que olha, foi de lascar. Teve bastante coisa legal pra gente ver, então já vamos começar com a entrada do Jey Uso, né? Jey Uso que começou o show vindo, falando com a galera, né? Fazendo hit pra todo mundo, pra desespero do pessoal do chat. E ele mandou lá o seu hit pra galera de Omaha e tudo mais. E aí a primeira coisa que ele faz é chamar o Logan Paul pro ringue. Só que quando ele chama o Logan Paul pro ringue, em vez de tocar a música do Logan, simplesmente aparece o nosso digníssimo sapão, Paul Heyman, que chega e já vai falando no microfone que ele tem que trocar uma ideia com o Jey Uso. Então, assim, já chamou a atenção da galera logo no começo do show, né? A gente já ficou se perguntando o que Paul Heyman ia fazer. Pois bem, os dois chegam, começam a conversar, e aí já começa o Jey acusando o Paul Heyman de trair o Roman, né? Formar um novo grupo ao seu redor, que ele tá ali para defender o primo dele e tudo mais. E aí o Paul Heyman, cara, Paul Heyman ele manda uma promo logo depois que ele praticamente infarta no ringue, umas 3 vezes, de tanto que ele berra. Ele fica vermelho que nem um pimentão, falando que o Roman traiu ele primeiro ao ir embora da companhia após perder a WrestleMania 40 e deixar ele nas mãos da New Bloodline, o que acabou fazendo com que o Solo Sikoa e os demais fizessem com que ele tomasse um powerbomb na mesa no Madison Square Garden. A gente lembra disso, né? Todas as verdades que o Seth falou para o Paul Heyman assimilou. Então, enfim, Paul Heyman ele defende as ações dele e tudo mais, mas ele fala, olha, eu não tô aqui pra falar do Roman, não tô aqui pra falar do CM Punk, eu tô aqui pra falar de você e disso que você tem nessa cintura, porque você quer esse título, você tem esse título, mas o Seth Rollins precisa desse título. Então, o Paul Heyman ele dá um aviso pro Jay e fala, olha, o Seth vai vir atrás desse título e a gente vai te dar uma chance de você se preparar. Então, você pode escolher o local, você pode escolher a hora em que você irá perder este título. Quando o Jay ouve isso, ele se irrita e fala, quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma luta essa noite. Então o Jay, ele oferece uma luta pelo Campeonato Mundial no Monday Night Raw, assim, do nada, o que já faz a galera vibrar, né? Muita gente já começou a especular, ai meu Deus, vão tirar o título do Jay, vão tirar o título do Jay. Calma que ainda tem muito caldo para entornar nessa história. O fato é que depois, nos bastidores, o Seth Rollins, ele chega, fala com o Paul, e aí ele fala, pô, é incrível como é que o Jay caiu nesse papinho, caiu no nosso plano e tudo mais. Né? E aí o Bron Breakker fica meio confuso depois tal, e aí o Paul explica pra ele, cara, deixa eu te explicar, olha só, primeira lição pra você. O Jey Uso, ele tava focado apenas no Logan Paul, ele tava se preparando pro Logan Paul. Já o Seth Rollins, ele estava focado no Jay o tempo todo. E o Seth derrotou tanto o CM Punk quanto o Roman Reigns na WrestleMania 40 com toda a preparação do Roman e do CM Punk para a luta. Já o Jay vai entrar na luta sem preparo, então a chance do Seth vencer a luta é muito maior. Isso faz o Bron Breakker perceber que realmente foi uma ação inteligente do grupo. Então, já logo no começo do show, a gente já teve uma luta marcada pelo Campeonato Mundial entre o Seth Rollins e o Jey Uso, assim, já deixou todo mundo de cabelo em pé de quão que esse show ia ser legal. Depois disso, a gente já teve a primeira luta da noite, foi uma luta do Penta contra o JD McDonough, ela foi marcada na semana passada. Foi uma boa luta de 11 minutos, com indas e vindas, o JD abusando dos seus movimentos aéreos, aplicando Spanish Fly, aplicando golpes do alto da corda, o Penta sempre se virando também, dando seus golpes. No meio da luta, o Chad Gable tenta interferir, mas o Penta afasta ele. Depois o Finn Balor e o Carlito, que estavam junto com o JD McDonough na beira do ringue, eles interferem na luta, mas o juiz ele acaba vendo, e aí é legal porque a câmera ele estava fechada no Finn Balor e no Carlito quando eles atacaram Penta, só que aí depois a câmera ela sobe e aí mostra o árbitro, e o árbitro ele estava olhando o tempo todo para os dois, e aí os dois são mandados embora do ringue, a luta se desenvolve. E aí o JD McDonough, ele erra um moonsault, o Penta se aproveita disso, acerta um Mexican Destroyer e encerra a luta. Achei interessante. Ele não usou o Penta Driver, ele utilizou o Mexican Destroyer como finalizador, que eu particularmente acho mais bonito. Uma luta bem boa, dei 3 estrelas e um quarto para a luta, uma boa luta para começar a noite. Depois disso, nós tivemos uma cena interessante nos bastidores, em que o Grayson Waller e o Austin Theory estavam debatendo ali com o Adam Pearce, e o Grayson Waller meio que estava dizendo para o Austin Theory, cara, acho que vai ser bom você ter uma luta de simples e tudo mais. O Austin falando, não, é isso aí e tal, quer dizer, o Grayson meio que atiçou o Austin para aceitar essa luta. E aí o Adam Pearce falou, tudo bem, é isso que vocês querem? Beleza.
E aí o Austin pergunta, mas quem é o meu adversário? E o Grayson fala, olha, não se preocupa não, deixa ser surpresa, vai lá pro ringue e quando você chegar no ringue você vai descobrir, você vai se amarrar. Pois bem, o nosso digníssimo Austin Theory vai pro ringue e quando ele vê quem vai aparecer, aparece o nosso amigo ruivo britânico, Sheamus, que tava afastadão da televisão. E aí, cara, o Austin Theory começa a fuzilar o Grayson Waller com um olhar. O Grayson Waller não sabia onde enfiar a cara. Foi muito legal a dinâmica dos dois. O Theory, assim, furioso, porque foi colocado numa roubada. A roubada essa que era pro Grayson Waller, que o Grayson simplesmente fugiu da raia. Enfim, foi uma boa luta. A luta teve o Sheamus dominando praticamente quase toda ela. No final da luta, ele utilizou um White Noise da segunda corda, 14 batidas no peito do Theory com braçadas e um Brogue Kick. E pouco antes do Brogue Kick, o Theory ficou olhando pro Waller, perguntando por que ele fez isso. O Waller ficou quieto. Enfim, com o Brogue Kick, o Sheamus foi pro pinfall, venceu a luta em 10 minutos. Uma luta de 3 estrelas e que ajudou a alavancar essa interação do Theory com o Grayson Waller, que está caminhando para uma cisão dessa dupla e um face turn pro Austin Theory, que eu acho que se acontecer vai ser muito legal. Depois dessa luta, a gente teve duas interações nos bastidores bem rápidas, né? Uma da Judgment Day, onde o JD reclama da luta, e aí o AJ Styles chega e ele fala que ele vai desafiar o vencedor da luta pelo Campeonato Intercontinental na Backlash entre o Dominic Mysterio e o Penta pelo título. Então o AJ já, claramente, ele já se coloca nessa posição. O AJ vai embora, aí o Dominic pede pro Finn Balor dar um jeito no AJ. O Finn Balor, meio a contragosto, mostra que não gostou muito da história, mas ele diz que ele vai aceitar, e aí essa luta é marcada pra semana que vem. Então no Monday Night Raw da semana que vem, teremos um lutaço entre Finn Balor e AJ Styles. Vai ser uma luta quente essa luta aí. Depois nós tivemos uma interação entre o Chad Gable e o New Day, onde o New Day vê o Chad Gable tá reclamando do que aconteceu ali, que ele tentou interferir com o Penta, mas não conseguiu. E aí o New Day fala que o American Made merece uma chance pelo título em vez dos War Raiders. Isso leva o Chad Gable a posteriormente falar com o Adam Pearce nos bastidores. Os War Raiders estavam ali reclamando com o Adam Pearce. Chad Gable chega e fala que o American Made merece uma chance e tal. E aí o Adam Pearce faz uma luta entre o War Raiders e American Made pelo posto de desafiantes número 1 ao Campeonato Mundial de Duplas. Que assim, eu acho irritante, porque essas duas duplas já se enfrentaram pelo menos umas 2 vezes anteriormente, e os War Raiders sempre derrotando a American Made. Então, assim, teriam que dar uma variada nisso e dar uma chance para a American Made, mas do jeito que tá caminhando, vai ser o War Raiders e New Day de novo. Essa divisão de duplas do Monday Night Raw precisa, assim, de um revamp, assim, para ontem, pelo menos carregar mais umas 3 duplas aí, para que essa divisão de duplas seja minimamente decente. Depois disso, a gente teve uma interação entre a Becky Lynch e a Lyra Valkyria no ringue. Primeiro veio a Becky, né, ela veio pro ringue e começou fazendo uma promo, onde ela basicamente, ela novamente afirmou que ela não é a vilã na história com a Becky Lynch, com a Bayley, né, lembrando que a Bayley atacou ela seguidamente no passado. Ela disse que ela não deveria estar sendo vaiada por ter tirado o lixo fora da companhia, falando que a Bayley era um lixo, né, e dizendo que a Lyra Valkyria é um pouco menos pior, mas que ainda assim era lixo. Então ela também estava ajudando a tirar a Lyra do caminho, né? E aí a Lyra vem e, cara, ela manda muito bem no microfone, na minha opinião. Ela fala que a Becky é lixo reciclado, que ela tem inveja da Lyra ter sido a primeira campeã intercontinental, e ela defendeu o título mais vezes do que a Becky tem de dias de volta na companhia. Eu achei muito legal isso. E aí a Lyra diz que com relação ao título intercontinental, a Becky sempre será a segunda colocada, porque a Lyra ganhou o título primeiro. No que isso acontece? A Becky parte para cima da Lyra, a Lyra consegue segurar, as duas começam a brigar, tem interferência de juiz tentando impedir que as duas briguem, elas continuam. No final, a Becky tenta aplicar um Manhandle Slam, mas toma um Nightwing da Lyra Valkyria. Então, foi uma boa interação das duas. Eu acho que a Lyra claramente está melhorando no microfone, assim, a olhos vistos, e a gente sabe que ela é uma boa lutadora. Então, é um sinal de esperança de que a Lyra vai se desenvolver e a gente possa ter uma grande lutadora aí no futuro. Eu acho que a WWE está investindo nela, e ter colocado ela no cenário do Campeonato Intercontinental acaba sendo muito bom para ela poder se desenvolver mais. Só que eu acho que com essa interação, como a Lyra saiu por cima hoje no Monday Night Raw, eu acredito que a Becky vai sair por cima no Backlash, talvez ganhando o Campeonato Intercontinental. Vamos ver como que vai ser essa luta no sábado. Depois disso, nós tivemos uma luta da Io Sky contra a Roxanne Perez. E, rapaz, outra bela luta. Antes da luta, durante o intervalo, a Roxanne veio pro ringue e fez uma bela promo, mostrando essa personalidade dela de mean girl, né, de garota malvada, né, que casa bem com a juventude dela, a menina muito nova, né. Enfim,
E a Roxane tem uma luta excelente no começo. A Roxane atacando o joelho da Io o tempo todo, né? Assim, para castigar a Io e tentar impedir que ela corresse muito e voasse muito pelo ringue, foi uma forma inteligente. A Io consegue revidar. A luta acelera no final, muitos near falls, vários rolamentos, e aí depois de 6 rolamentos seguidos, a Io consegue uma vantagem e consegue vencer a luta. Então, foi uma luta legal. 11 minutos de luta, eu dou 3 estrelas e meia para a luta. Se a luta tivesse terminado com um finalizador ou com alguns finalizadores aplicados e com chutes, ela teria tido uma nota ainda maior. Só que eles fizeram com que a luta terminasse num rolamento claramente para não dar um final definitivo para ela. Tá? Então, novamente, uma ótima luta das duas. A Roxane tá bem alocada no main roster, ela só precisa vencer um pouquinho mais, porque nessa história de ela tá pegando as main eventers, ela tá perdendo o tempo todo. Então seria interessante, talvez, colocar ela para lutar um pouquinho contra as lutadoras do mid-card, para que ela possa conseguir algumas vitórias e possa embalar um pouco. Porque senão essa sequência de derrotas pode acabar atrapalhando ela e prejudicando ela a longo prazo. O mais interessante é que depois da luta, a Giulia veio e atacou a Io Sky e a Roxane se juntou. Então as duas partiram pro pau pra cima da Io Sky. A briga foi feia, assim, as duas se estraçalharam com a Io no ringue. Nessa hora, muito engraçado, não veio nenhum árbitro para impedir, então assim, é meio engraçado. Os árbitros impedem a Lara Valkyrie e a Becky Lynch de se baterem todos, mas na hora de vir 2 contra 1 no ringue não aparece ninguém para salvar a coitadinha da Io, né? Nem mesmo a Rhea Ripley apareceu. Só que o fato é que depois dessa, foi marcada uma luta pro próximo Monday Night Raw entre a Io Sky e a Rhea Ripley contra a Giulia e a Roxanne Perez. E cara, já é a 4ª semana que essas duas vão aparecer no main roster, então pra mim tá mais do que claro, por mais que não esteja cravado na pedra lá nos papéis da WWE que a Giulia e a Roxanne Perez estão no main roster, cara, elas estão no main roster porque, cara, 4 vezes seguidas no Monday Night Raw que elas vão aparecer envolvidas nessa field, não é possível, né? Com certeza elas estão no main roster. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Rusev e o Oates, foi a 3ª luta da noite, mas essa luta ela veio depois do segmento dos War Raiders e do Chad Gable, né? Então teve o segmento dos War Raiders e do Chad Gable falando com a Dan Pearce nos bastidores, e depois nós tivemos a luta do Rusev com o Oates. O Rusev com uma entrada, assim, a entrada do Rusev muito legal, né? Assim, bem ao estilo bruto búlgaro, com uma música que é semelhante à música antiga, mas derivada dela, não é exatamente igual. E assim, cara, o Oates tentando segurar o Rusev e o Rusev com aquela força e aquela agilidade que são absurdas, assim, fora da realidade do Rusev. O Rusev mostrando talento no ringue. Ele joga o Oates seguidas vezes no poste. Depois, quando o Oates ele joga, acerta um avalanche no Rusev. O Rusev volta e manda um crane kick na cara do Oates e segue com um accolade, que é o Camel Clutch, esse golpe que vocês estão vendo na tela. E o Oates não tem como fazer nada, ele acaba batendo. A luta se encerra. Foi uma luta de 6 minutos. No show a gente ficou até empolgado, deu 3 estrelas para a luta, mas como foram 6 minutos só, a gente corrige a nota para 2 estrelas e meia. Uma luta muito rápida, não tem como você dar uma nota muito boa. Mas foi legal ver o Rusev com o arsenal dele de ataque, foi muito interessante. E aí depois da luta foi legal, porque o Rusev manteve a accolade no Oates. Isso fez o Tozawa querer se meter. Ele entrou no ringue, começou a bater de frente com o Rusev, tirou a camisa dele, rasgou a camisa dele. O Rusev meio que saiu como se estivesse temendo o Tozawa e tal. Aí o Tozawa foi ver o Oates para ver como é que ele tava. O Rusev veio de volta, pegou o Tozawa, meteu um powerbomb, jogando o Tozawa em cima do Oates, estraçalhou com os dois. Depois ele aplica o accolade de novo no Oates e o juiz. Aí aparece o juiz de novo, né? É aquele negócio, né? Aí eu tá apanhando que nem uma condenada, não aparece juiz nenhum. Aí o Oates, que é um brutamonte, só porque tá num camel clutchzinho do Rusev, aparece um monte de juiz pra tirar o Rusev. Não dá pra entender às vezes a WWE. Mas enfim, o Rusev saiu muito bem na fita dessa história. Assim, saiu muito forte, foi muito legal. Vamos ver como é que a WWE vai continuar a colocar o Rusev nas histórias, porque o cara veio bem. Eu espero que eles façam com que ele esteja bem forte e tenha muitas vitórias para que ele possa caminhar aí rumo a cenários mais altos. Depois disso, nós tivemos um diálogo entre o Pat McAfee e o Gunther no ringue, né? E aí, cara, assim, a gente viu claramente as limitações do Pat, né? Porque, assim, o Pat, ele claramente, ele gosta de estar envolvido com a luta livre, ele gosta do negócio e tal.
Mas, cara, às vezes parece que ele não treina. Porque ele passou 60, 70% da promo dele jogando pra galera da Universidade de Nebraska, entendeu? Então, assim, o show aconteceu na Universidade de Nebraska, né? No ginásio da Universidade de Nebraska. E, cara, ele ficou jogando pra galera o tempo todo, falando do time de futebol americano, que não sei o quê, falando da temporada, e etc, etc, etc. E aí, no final, ele chega e fala que o Gunther bateu pro Jey Uso, perdeu pro Sami Zayn, e aí tá falando do WrestleMania 40, perdeu do Jey Uso no WrestleMania 41, e o Pat vai mostrar pro Gunther que o Gunther, essa versão nova do Gunther, é uma versão soft, que a melhor tradução que eu consegui encontrar é que o Gunther virou um molenga, né? Eu tentei ficar achando essa tradução durante a live, mas depois eu pensei e percebi que a melhor tradução seria que o Gunther virou um molenga, né? Aí o Gunther chega, ele fala, olha, primeiro, eu queria saber se a sua filhinha teve um bom aniversário, né? A filha do Pat McAfee fez 2 anos de idade na semana passada, na semana retrasada, quando o Gunther enforcou ele, né? E aí ele fala, olha, que essa história deixou ele mais focado do que nunca, que ele tá focado na luta e que ele vai, assim, pela graça de Deus, ele não tá tocando no Pat agora, mas que essa graça vai ter que atuar para que ele tire as mãos do pescoço do Pat McAfee no Backlash. Então, assim, a promo do Pat foi fraca, foi chata, apenas jogou pra galera do ginásio. Lá nos Estados Unidos isso pode fazer sentido, mas pra gente que é de fora dos Estados Unidos, às vezes é um pouco chato, né? O Pat McAfee, ele é um dos comentaristas do College Football Game Day, que é um programa da ESPN, que passa antes dos jogos de futebol americano universitário nos Estados Unidos. Então, ele tem um contato muito grande com esse público universitário. É um dos motivos pelos quais a WWE contratou o Pat justamente para atuar nesse público jovem. Mas, cara, de promo não foi grande coisa, assim, pelo menos para nós. Já o Gunther mostrou seriedade. Ele claramente não investiu muito esforço na promo, foi uma promo básica dele, parecia até que ele tava meio entediado. Mas, assim, cara, a luta no sábado provavelmente vai ser um squash do Gunther, só que não vai ser um squash de 30 segundos como muita gente tá pensando. Eu acho que vai ser uma luta em que o Gunther vai fazer a mesma coisa com o Pat que fez com o Jimmy Uso, né? Aquela luta que ele vai ficar humilhando o Pat McAfee, forçando ele a apanhar cada vez mais, né? E é capaz até de ser uma luta que acabe com decisão do juiz terminar a luta. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, depois disso, a gente foi pra luta finalmente do Jey Uso e do Seth Rollins pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. E assim, foi uma luta muito boa. Ela começou mais lenta, assim, é padrão da WWE em lutas que vão durar muito tempo, ela começar mais lenta. Mas ela acelerou da metade pra frente, né? Ela teve uma quantidade insana de near falls. Tiveram momentos bem divertidos na luta, em que parecia que cada um ia ter a vitória. Por exemplo, teve um momento que o Jey Uso foi aplicar um spear no Seth Rollins. O Seth Rollins contra-golpeou com o pedigree, apesar de que o Jey Uso ele acabou desacelerando na hora, então o spear ficou fraco. E aí o pedigree do Seth Rollins também pareceu fraco. Ele foi pro pinfall, mas não conseguiu. A luta continuou, assim, insana. Quando chegou mais pra frente, que o Seth tava parecendo que ia ter uma vantagem, o Jey conseguiu reverter, mas aí o Bron começou a interferir. Ele puxou a perna do Jey Uso, o Seth tava chamando a atenção do juiz, o Bron interferiu, e aí quando isso aconteceu, tocou a música do Sami Zayn. Né? Então o Sami Zayn, ele vem a música dele toca, o Bron vai pra perto da rampa pra esperar ele, o Sami Zayn vem da plateia, ele não vem da rampa. Surpreende o Bron, os dois começam a se engalfinhar, isso distrai o Seth Rollins. Quando ele vê, ele toma um super chute, um spear e um frog splash na sequência do Jey Uso, e aí quando ele vai pro pinfall, 2,9, assim, todo mundo que tava vendo a luta achou que esse ia ser o final, inclusive tava muito próximo do tempo de 11h30, então assim, tava realmente parecendo que aquele ia ser o final da luta, e quando o Seth Rollins chutou, cara, a gente percebeu que a luta tinha entrado numa outra marcha, numa quinta marcha, e aí a coisa começou a ficar louca. O Sami tenta chamar a galera do lado de fora, batendo no ringue para poder fazer o Jey se levantar. Quando isso acontece, vem o Bron Breakker e acerta um spear cabuloso no Sami Zayn. Sami Zayn cai no chão. E nisso, o Jey Uso, ele sai do ringue para poder ver como é que tava o Sami Zayn. O Paul Heyman sobe no apron para chamar a atenção do juiz, o juiz vai bater boca com o Paul Heyman. Nisso, vem o Bron Breakker e acerta um outro spear, dessa vez no Jey Uso, jogando ele no chão. O Bron pega o Jey Uso, joga o Jey no ringue,
O Seth Rollins acerta um stomp, esse stomp pega meio de lado. Quando ele vai pro pinfall, toca a música do CM Punk. E aí, meu amigo, a galera vai ao delírio, o chat foi ao delírio, eu fui ao delírio, foi uma coisa de louco. O CM Punk vem com uma cadeira, acerta o Bron Breakker, ele entra no ringue, acerta o Seth Rollins. Isso deveria ser uma desclassificação, só que o sino nunca tocou, então existe uma dúvida sobre qual foi o resultado da luta, mas oficialmente o resultado da luta deveria ser uma desclassificação, uma vitória por desclassificação do Seth Rollins, o que teoricamente manteria a chance dele de lutar pelo título. E, enfim, a coisa ficou por aí. Depois do ataque, o Jey Uso, o CM Punk e o Sami Zayn chegaram no ringue, ficaram encarando o Bron Breakker e o Seth, e os dois acabaram indo embora com o Paul Heyman. Foi uma luta de 18 minutos, eu dou 4 estrelas para a luta. O final compensou o início meio modorrento da luta, que é normal, a gente sabe que lutas longas isso acontece, e foi muito interessante ter 3 pessoas no ringue batendo de frente contra o Bron Breakker e o Seth Rollins, que estavam apenas em 2. Então isso novamente levanta as suspeitas de que eles vão incluir um terceiro membro nesse grupo, apesar de que a WWE está dizendo que não tem essa ideia e tudo mais. Cara, vai ter um terceiro membro, porque eles vão ter que igualar isso aí. Agora, quem é esse terceiro membro? O que acontece é que já com a transmissão terminada, né, já não tinha mais, não estavam mais transmitindo o show, o Logan Paul atacou o Jey Uso de novo. Então, isso pode denotar que no futuro nós podemos ter o Logan Paul inserido nesse grupo, o que sinceramente me deixaria muito irritado, porque eu acho que tem que ser um lutador que está lá toda semana, e não apenas um lutador que decide quando ele vai aparecer ou não. E eu acho que deveria ser alguém que deveria ser melhor aproveitado, sendo elevado, e eu acho que o Austin Theory ou o Grayson Waller seriam a opção perfeita para terceiro membro desse grupo. 2 caras jovens, talentosos e que somariam a esse grupo. Bom, foi isso que aconteceu no Monday Night Raw dessa semana. Eu dou pro show uma nota de 8. Originalmente eu havia pensado em dar um 7,5, mas depois, considerando tudo que aconteceu, eu dou uma nota 8. Foi um bom show. Eu acho que vai ser bem interessante ver o desenrolar dessas histórias ao longo das semanas. E a gente já tem para semana que vem muita coisa legal. Então, Monday Night Raw pós-Backlash já tem muita coisa interessante para acontecer. Isso não estamos contando com o que irá acontecer no Backlash. Então, por hoje, esse vídeo é só. Essa semana nós teremos uma grade interessante. Quarta-feira nós vamos colocar a parte 2 do vídeo da invasão da WCW. Na quinta-feira a gente deve botar uma tier list. E na sexta-feira a gente deve colocar o preview, né, a prévia do Backlash, onde a gente vai dizer quem a gente espera que ganhe e quem a gente acha que vai ganhar, as nossas apostas. Na sexta-feira nós não teremos live por motivos pessoais, mas no sábado, no Backlash, nós estaremos aqui fazendo live, cobrindo tudo o que irá acontecer no show. A gente se vê ao vivo no sábado e durante a semana nos nossos vídeos. Não deixem de hypar os nossos vídeos. Esse negócio de hype está funcionando e está funcionando muito. Então sentem a ripa no hype para ajudar os nossos vídeos a serem divulgados pelo YouTube. A gente se vê do outro lado. Vou deixar uns videozinhos aqui para vocês verem. Um grande abraço. Até a próxima.